na parte de quarta-feira, a ira do Senhor. Como entender o tema da ira e da justiça retributiva de Deus, apresentado em Josué e em outras partes das Escrituras? Como entender a questão da ira do Senhor? Deus ama o pecador. Tanto é que deu seu Filho amado para morrer pelos pecadores. Mas Deus odeia o pecado e sempre odiará o pecado. Deus quer separar o pecador do pecado. E este pecador que é separado do pecado se torna justo em Jesus Cristo, porque o pecado será consumido. E aqueles que se agarrarem ao pecado e não quiserem confessar os pecados e abandonar os pecados, morrerão juntamente com o pecado. Serão exterminados. Lemos a palavra de Deus em Josué capítulo 23 e o verso 15 e 16. Aqui diz: assim como se cumpriram todas estas boas coisas que o Senhor seu Deus lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu, se violarem a aliança que o Senhor seu Deus lhes ordenou, e forem e servirem outros deuses, e os adorarem. A ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Deus deixou muito claro. Queridos, o Deus da Bíblia, o meu Deus, ele não é bonzinho. Ele não é bonzinho, ele é bom. Mas ele também é justo, ele é misericordioso, mas ele também exige que confessemos os pecados. Israel já havia experimentado a ira do Senhor durante a peregrinação pelo deserto. Morreram, durante os 40 anos de peregrinação, morreu aquela geração incrédula. Todos os de 20 anos para cima, quando saíram do Egito, todos eles morreram durante os 40 anos no deserto, por causa da incredulidade. Unicamente Josué e Calebe restaram daquela geração. Portanto, Israel já conhecia a forma como Deus trata o pecado, a incredulidade. Portanto, estava plenamente consciente das consequências de provocar a ira de Yahvé. E ao quebrar a aliança, e ao quebrar abertamente a aliança, esses versos representam o clímax do discurso incisivo de Josué. É chocante ouvir que o Senhor destruiria Israel, já que o mesmo termo foi usado anteriormente para se referir à aniquilação dos cananeus. Tão certo quanto as promessas do Senhor foram fielmente cumpridas em relação à bênção de Israel, as maldições da aliança também se tornariam verdadeiras se os israelitas rejeitassem essa aliança. Tão certo como Deus abençoou, Deus também amaldiçoaria. Queridos, Deus não é bonzinho, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus exige fidelidade. Se nós o buscarmos de todo o coração, nós vamos achá-lo, vamos encontrá-lo, mas temos que buscá-lo de todo o coração, não com o coração dividido. À luz da desapropriação e destruição dos cananeus, esses versos demonstram mais uma vez que Yahvé é, em última instância, o juiz de toda a terra. Ele declara guerra contra o pecado, independentemente de onde ele se encontre. Se o pecado estava entre os cananeus, ou se o pecado estava entre Israel, a atitude de Deus sempre era a mesma: destruir o pecado. Israel não foi santificado e não adquiriu méritos especiais por meio da participação na Guerra Santa, assim como as nações pagãs não o foram quando mais tarde se tornaram o meio do juízo de Yahvé contra a nação escolhida. Estava dentro do poder de escolha de Israel fazer das gloriosas certezas do passado a base para enfrentar o futuro. À primeira vista, o ensino bíblico sobre a ira de Deus parece ser contrário à afirmação de que ele é amor. No entanto, é exatamente à luz da ira divina que a doutrina bíblica do amor de Deus se torna ainda mais relevante. Primeiro, a Bíblia apresenta Deus como amoroso, paciente e pronto a perdoar. No entanto, no contexto de um mundo afetado pelo pecado, a ira do Senhor é a atitude da sua santidade e justiça quando confrontada com o pecado e o mal. Sua ira, a ira divina, nunca é uma atitude simplesmente emocional, vingativa ou imprevisível.
O Novo Testamento ensina que Cristo se tornou pecado por nós, na cruz, e por meio da sua morte fomos reconciliados com Deus. Quem crer nele, em Jesus Cristo, não terá de enfrentar a ira de Deus. O conceito da ira divina apresenta o Senhor como nosso juiz do universo e aquele que promove a justiça. Eu peço que você medite agora no que está em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, e vamos ler então os versos 22 a 24. Aqui diz: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Analise, reflita sobre a bondade e a severidade de Deus. Em Deus existe a bondade e em Deus existe também a severidade. A bondade para com quem? Para aqueles que buscam a Deus, confessam os seus pecados, bondade e misericórdia. E para com aqueles que não buscam a Deus e não querem se submeter a Deus, a severidade. Para com os que caíram, severidade. Mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Bondade para com os gentios que se arrependeram dos seus pecados e abraçaram Jesus como Salvador. Severidade para com os judeus que rejeitaram o Messias e o crucificaram. Mas estes judeus que rejeitaram Jesus e o crucificaram, se eles se arrependerem, eles serão reenxertados na oliveira verdadeira. Aleluia!